Seja bem-vindo aqui na Máximos, Goiami. Vamos desvendar essa metodologia aí do zero ao herói para todo mundo. É isso aí, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com você e com todo esse pessoal que vai estar assistindo aqui nesse podcast. Vamos ver se a gente consegue tirar alguma coisa aqui, né? Mas sim, para ajudar. Certeza. Você é um cara incrível, cara. E assim, a gente sabe disso pelo curso que você fez, assim, o quanto que você tem de conhecimento, porque a gente sabe que as pessoas que têm um conhecimento muito consolidado, elas conseguem passar de forma simples e rápida. E o seu curso foi gravado em um tempo muito recorde, exatamente porque você já tem esse conhecimento condensado. Mas aqui, você começou em engenharia de telecomunicação e marketing. Como que caiu vendas pra você, Goiânia? Essa é uma coisa bem assim, ó, caiu de paraquedas, cara. Eu era bem técnico, muito técnico, sempre fui, estudei muito. E aí, quando eu saí daqui da Federal de Goiás, eu fui pra IBM em São Paulo, administrativamente de telecomunicações, depois fui para Cisco. E lá na Cisco começou assim, os caras tinham que fazer um programa de treinamento da Embratel no país inteiro, em todas as capitais da Embratel. E aí olharam e falaram assim, quem vai criar esse treinamento vai ser o Goiami. Eu falei, Nossa, eu sou técnico, cara. Entendi. E aí eu falei, cara, como é que eu vou fazer isso? Eu não entendia nada de vendas. Eu era muito técnico. E eu achava que eu não entendia, né? Porque depois a gente vai entender o que é vendas mesmo. Aí o que aconteceu? Eu cheguei nos caras e falei, cara, eu não tenho embasamento pra isso. Aí eles chamaram um cara que era professor de vendas da FGV, da Getúlio Vargas, lá da 9 de julho em São Paulo. E ele me ajudou a criar o treinamento e me ajudou a dar o primeiro treinamento. Rapaz, aquilo foi uma aula, porque aquilo mexia com a minha cabeça. Eu falei, gente, como que mexe com o psicológico das pessoas? Porque vendas não é apresentar, é você entrar na mente da pessoa, é você convencer uma pessoa a comprar baseado realmente assim nas necessidades da pessoa, no jeito da pessoa, no estilo psicográfico da pessoa. E que dia que eu ia saber o que é isso, cara? E daí eu criei junto com esse professor da FGV, criamos aí o Roadshow e eu passei visitando quase todas as capitais do país, ministrando treinamento de vendas para as equipes da Embratel, para vender produtos da Embratel naquela época, né? Produtos de telecomunicações. Daí, cara, é um caminho sem volta. Aí todo mundo falava vendas, não, chama o Goiami para mexer com vendas. Entendi. Você se descobriu ali, talvez, mais do que quando você era técnico? Cara, são habilidades diferentes. Eu sempre gostei muito da área técnica. Engenheiro, assim, é bem binário, ou é ou não é. Sim. É bem assim, vamos, né, olhar as coisas bem certinho. As vendas, cara, abriu uma outra porta, uma outra visão pra mim. Porque nas vendas eu descobri que pessoas tinham coração. Entendi. Que pessoas tinham sentimentos. Então você teve que readaptar talvez a sua forma de ver tanto os processos quanto a vida em si para conseguir construir essas habilidades. Exatamente, porque é uma reconstrução, é um renascer. Quando você começa a mexer com vendas avançadas, você começa a perceber que você vai, por exemplo, no mercado imobiliário, você vai mexer com alto padrão. Perfeito. Cara, você tem que, sabe, mexer com o ego da pessoa. Você tem que saber por que ela quer comprar um negócio alto padrão. Porque todo mundo vive em qualquer cubículo. Agora, por que a pessoa quer aquilo? Então, vamos estudar o que tem por trás da vontade daquela pessoa. É mostrar para a sociedade que ela pode, é estar incluso dentro de um nicho, de uma sociedade, é provar para si mesmo. Então, por que ela... Então, eu vou falar o que ela quer ouvir durante o processo de vendas. Quando você trabalha, por exemplo, com um mercado econômico, né, no mercado imobiliário, a pegada é diferente. A pegada é muito mais assim de financiamento, de mostrar ali um pouquinho do apartamento que normalmente é pequeno, mas mostrar mais área de lazer e ir direto para o financiamento. Então são pegadas totalmente diferentes. Então quando você vai estudar isso em vendas, você começa a falar assim, cara, as pessoas são diferentes. Entendi. Eu não sabia que as pessoas eram diferentes, eu não sabia que as pessoas tinham sentimentos diferentes, que elas tinham vontades diferentes. E daí começa a abrir um mundo totalmente diferente para você. Entendi. E aí você descobriu essas habilidades. Eu acho que vamos pegar assim, dentro das habilidades que você vê que... Porque você fez marketing também. Sim. E marketing tem neuromarketing, tem toda essa questão de venda, mas o comercial tem habilidades diferentes das de marketing ou são as mesmas habilidades de marketing aplicadas no dia a dia que são diferentes? Cara, é um conceito seguinte.
Isso aí, eu até ia fazer um mestrado em telecomunicações, uma pessoa virou pra mim e falou assim, cara, você vai fazer mais curso técnico? Entendi. Pra que você vai fazer um mestrado Mackenzie? Porque você não vai pra marketing. Aí eu fui pra marketing na SPM, de São Paulo, Vila Mariana. E aí, quando eu terminei marketing lá, fiz marketing de serviço. Foram 3 anos estudando todo dia à noite. E, cara, o que acontece com isso? Às vezes as pessoas têm uma visão um pouco errada de marketing. Marketing, só existe marketing para vendas. Tá. É para vender. Ou você vender a sua imagem pessoal, ou você vender uma ideia, ou vender um produto, ou vender um serviço. A própria palavra marketing significa fazer mercado. Então, é market, só que no gerúndio, marketing. Perfeito. Marketing. Então, Nossa, eu nunca tinha traduzido, mas realmente é fazer o mercado. Fazer mercado. Então, a gente cria condições para que as pessoas comprem. E a gente, o que tem que ser feito, por exemplo? O que a gente estuda em marketing? E até com esses negócios de lançamento digital, que eu fiz vários lançamentos também, na verdade a gente vê o mercado, vê o que ele precisa para depois criar um produto. Entendi. O que as construtoras hoje no estado de Goiás, em Goiânia, está cheio de construtora maravilhosa agora, incorporadoras, que estão estudando, né, já de algum tempo, o comportamento das pessoas para depois fazer o produto. Então elas fazem um produto de acordo com aquele nicho e por isso que vende em 15 dias, vende em um mês o empreendimento inteiro, porque elas estudam aquilo, né? O que eu posso fazer para vender mais? Então o marketing ele vem para isso. Daí quando você pega na teoria, né, vamos pegar lá Kotler, produto, preço, prazo, promoção, o Lovelock, que são 8 P's, que é onde entra serviço. Você, na verdade, você determina tudo no marketing. Você determina como é o produto, como é a embalagem. No caso de um apartamento ou de uma casa, você vai ter banheira. Né? Eu tinha um professor que chamava Romeu Del Bussarello. Ele é um dos sócios da Tecnisa. Então, na verdade, a Tecnisa eram 2 engenheiros lá em São Paulo, e ele entrou como marqueteiro. Ele falava assim que os caras me discriminavam, porque eu não era da área, vi um marqueteiro entrar. Cara, mas a Tecnisa começou a vender um empreendimento inteiro num final de semana. E todo mundo naquela época, ou seja, tem 20 anos isso, falava assim, cara, como que esse cara consegue vender um empreendimento inteiro, um prédio inteiro, em um final de semana? Muito show. Em razão do marketing que foi posicionado de forma diferente. Exatamente. Tá. Então as vendas são consequências do marketing. O que eu faço, por exemplo, para ensinar uma pessoa a vender, eu ensino a base de marketing para ela, sem ela perceber que aquilo é marketing. Eu ensino a conversar como se você estivesse fazendo marketing para aquela pessoa. E isso envolve produto, preço, praça, promoção, de uma forma genérica. Só que isso acaba você colocando algumas ferramentas de PNL, de entrar na mente da pessoa, né, alguns gatilhos mentais, alguma coisa meio que hipnose. São palavras que parecem sensacionalistas, mas é porque elas estão dentro da PNL. Né? Por exemplo, a hipnose. Então, o Romeu Del Bussarello, por exemplo, ele nunca saiu da minha mente, porque assim, cara, eu sentei numa cadeira de faculdade para ver marketing e eu falava assim, cara, eu engenheiro binário, né, cartesiano, ou isso, só pode ser isso ou aquilo, existem outras possibilidades. Eu falei, cara, eu não acredito que as pessoas pensam nisso. Como é que eu nunca tinha pensado nisso? Então, abriu uma nova vertente para mim. Então, o marketing ele é para criar vendas. Ele é para criar vendas e você tem todas essas habilidades, mas depois você falou de neuromarketing e inclusive de hipnose. Dentro da hipnose, a gente sabe que a hipnose é humana, então ela já é do lado comercial. Qual que você considera que seria uma das habilidades para início? Porque aí são habilidades extremamente avançadas para qualquer um aprender, né? Talvez seja na jornada. Mas a habilidade inicial, para um corretor que está iniciando ali, Goiami, o que você poderia passar para ele como essa habilidade inicial para disruptar a cabeça e dar esse salto, né? Igual você deu, do binário para o humano. Olha só, todo mundo que entra na área de vendas, até assim, antes de falar sobre isso, eu queria falar uma coisa. Ninguém precisa de ter dom para vender. Show. Todo mundo pode vender. Vendas é uma habilidade ensinável, praticável e que quem pratica mais fica melhor do que os que têm dons. Tá? Para começar, essa é uma das grandes coisas. E aí, hoje, a gente já sabe que tudo tem técnica. Se o cara está entrando no mercado imobiliário e ele quer vender cada vez mais, 2 coisas. Uma, estudar os produtos. Então não pega uma gama de produto muito grande. Então você pega um nicho, né, ou econômico, ou médio porte, ou luxo, ou fazendas, ou loteamento, né? Eu, por exemplo, estou indo para fazendas, estou no fazendas já, né? Já há um tempo. Então o que acontece? Se você pega aquilo,
Beleza, você não consegue pegar a cidade inteira. Mesmo que você vai falar assim, ó, eu sou revenda, não sou lançamento, eu sou revenda. Cara, você é revenda de quais bairros? Então, seleciona alguns bairros, né, uns 3, 4 bairros ali, começa a estudar o valor médio dali, o jeito que são as plantas dos empreendimentos, seja apartamento, seja casa, e começa a entender, virar um expert naquilo. Então, a primeira coisa, estudar produto. Agora, quem quer pegar todos os segmentos, né, não pega um nicho. Nicho é um pedaço de um segmento. Perfeito. Né? É uma subsegmentação. Se o cara quer pegar muita coisa, não vai pegar nada, porque não vai ser expert em nada. A gente quer ir no médico, a gente não quer ir no médico generalista. A gente não quer ir no clínico geral, a gente quer ir no oftalmologista, glaucomatólogo ou retinólogo. Então, é a subespecialização. E o que é preciso fazer é isso, em primeiro lugar. Nichar num segmento, num bairro, pegar alguns produtos para vender, ser especialista naquilo, dar aula sobre aquele produto. Conversa com o arquiteto, conversa com todo mundo, quem quiser, e vira expert. E a segunda coisa, pega algumas técnicas base de vendas. Porque, às vezes, só pra você não entender, assim, não dá gafe, né? Então, e são técnicas simples, que todo mundo pode aprender e que está no curso. Tá massa, está ali. No curso da Máximos. Técnicas de vendas, sim. Então, tá lá o curso Técnicas de Vendas, lá na Máximos, aqui na Máximos, que fala a base de vendas. Para quem nunca vendeu, fala, cara, existe uma técnica? Sim. Por que é importante usar uma técnica de vendas? Tudo que você aprende é para você saber o caminho que você deve fazer e o que você não deve fazer. Então, se você tem um norte, você sabe que não é por outro lugar. Perfeito. Então, reduz a quantidade de erros. É claro que cada um depois começa até a desenvolver uma coisa por tarimba, né? Tentativa e erro. Sim. Começa a desenvolver cada vez a sua própria habilidade. Mas é um guia para você ir muito mais rápido. Você ia demorar 4, 5 anos para aprender a vender, 6 meses, de 3 a 6 meses tá vendendo bem. Guilherme, e você falando isso me chamou a atenção e eu pensei no seguinte: tudo bem, a gente estava conversando sobre as habilidades que um vendedor deveria ter, mas muitos que vêm para o mercado imobiliário, eles vêm com experiência zero em vendas. Então a primeira habilidade que eles precisam de ter é uma disrupção, ou seja, se posicionar como vendedor. E algumas dessas pessoas... não vamos falar assim quantidade percentual, mas algumas dessas pessoas podem ter vergonha de se posicionar como vendedor. O que você poderia dizer para essas pessoas antes delas começarem a desenvolver a habilidade, inclusive? Nossa, agora você pegou de calça curta, porque assim, ó, cara, muita gente acha que vendas é um passatempo, tipo assim, ó, é um gate of last resort. Eu não consegui nada na vida, vou tentar ser vendedor, vou tentar ser corretor, porque me disseram que ser corretor dá dinheiro. As maiores fortunas que eu conheço, ou o cara tem uma indústria, ou o cara é real estate. Entendi. O cara é corretor. Então, assim, ó, ser vendedor é bater no peito e assumir. Eu sou vendedor, eu sou corretor. E saber o porquê que você tá ali. Que é justamente para acompanhar uma pessoa e achar a melhor solução para aquele cliente e defender esse cliente com unhas e dentes. Se você defende realmente a empresa ou alguma outra coisa, você está complicado, porque realmente você não vai ter depois indicação. Então, cara, não tenha vergonha. Você mesmo já falou na própria pergunta, né? Você não tenha vergonha de assumir a identidade de vendedor. Tem que bater no peito e falar, eu sou vendedor, de boca cheia. E aí sim, você vai estar ganhando muito mais que advogado, do que médico, do que qualquer outra profissão. Mas se entrar achando que é emprego temporário, igual o pessoal fala assim, vou fazer um curso, sei lá, de manicure, mas eu quero fazer técnico em enfermagem. Fala, cara, então quer dizer que manicure para você é passatempo, é temporário? Quer dizer que para você, nesse caso, corretor é temporário? Bom, vamos fazer uma analogia entre os dois. Manicure dá muito mais dinheiro que técnico em enfermagem, não tem nem comparação. Manicure, a pessoa tem sua disponibilidade de horário, tem sua vida independente e ganha sempre acima de 4, 5, 6 mil hoje. Né? Agora, se você for comparar o cara ser um corretor de imóveis focado
ele ganha muito mais que qualquer profissão. É a mesma analogia. Então não tem que ser temporário, tem que bater no peito, encher a boca com orgulho e falar, eu sou corretor. Ou seja, ele tem que primeiro entender que ele fez a transição para o mercado de vendas ou para a área de vendas. E aí sim, depois, treina essas outras habilidades que tem. É isso, não é? E a gente pode falar de habilidades, a gente pode falar sobre comunicação. Porque antigamente tinha que a questão assim, você é um cara que gosta de falar demais? Ótimo, então você é excelente para o comercial e vendas. Mas hoje a gente entende que a comunicação ela tem outras nuances, existe uma comunicação não verbal, existe o ouvir que faz parte da comunicação. O que você poderia dizer sobre a habilidade específica de comunicar para a gente desmistificar, né, e recriar esse novo posicionamento de um corretor do futuro? Então, igual você falou, Marcos, antigamente achava-se que comunicação era só a parte oral. Perfeito. E hoje, assim, tem técnicas, por exemplo, teorias do 7, 38, 55, 7% são palavras, 38% da sua comunicação é a sua entonação. Entonação. Né? Entonação, é o jeito de você falar, se você fala monotônico, se você sobe, desce. E é importante? Porra. É muito simples. Quando você pega um call center, por exemplo, da finada Oi, que assim, eu pessoalmente atribuo a morte da Oi justamente da Oi Telecomunicações a call center. Olha só. As pessoas são treinadas para falar: senhora, estou te ligando porque você ganhou uma promoção aqui da Oi. Você vê que até ela vai falando, ela não tem uma sequência lógica para falar, uma fluidez para falar. Você estaria interessada e falando tudo no gerúndio. Vou estar gravando aqui. Então, quando você faz uma comunicação usando gerúndio, que não tem entonação, que não tem subida de pitch, descida de pitch, que você não fala muitas vezes, sabe? Com energia. Aí você fala só, vou te falar uma coisa aqui sobre essa por exemplo, essa hidromassagem aqui desse apartamento. Perfeito. Aí você dá aquela veracidade, sabe? É bater um papo. Se você não tem isso, você não traz confiança no discurso. Tem alguns autores que falam que essa regra não funciona, mas, cara, a coisa que mais funciona é isso aí. E depois 55% de expressão corporal. Isso quando a gente vai falar assim, vamos falar de mercado de luxo. Perfeito. O cara quer fazer uma comunicação para mercado de luxo. Então eu vou vender alto padrão. Cara, se você veste um terno todo folgado, a pessoa sabe que você não é do alto padrão. Ou seja, é também uma comunicação. A forma de se vestir. A forma de se vestir A forma de se vestir por exemplo, será que não tá, às vezes não passa dos limites se o cara vir e colocar uma calça muito justa, né? Muito curta, e sendo que você tá vendendo para quem? Você tá vendendo pro fazendeiro, cara? O fazendeiro, é esse o biotipo que o fazendeiro se comunica, porque semelhante conversa com semelhante. Incrível. Então, se você tem, por exemplo, uma evangélica, ela vai conversar melhor com a evangélica. Perfeito. Se você tem uma garota de programa, vai conversar melhor com a garota de programa. Perfeito. Por isso que na Santa Efigênia, há muitos anos atrás, há 20 anos, quando eu estava em São Paulo ainda, eles pegaram e contrataram só pastores para ser gerente e vendedores das lojas de som. Entendi. Por quê? Porque o boom da explosão do mercado audiovisual era das igrejas evangélicas. Então, quem mais compra a igreja evangélica, vamos colocar os gerentes e os vendedores como evangélicos para conversar. Agora, se você não tem uma linguagem de comunicação, de postura, né? Como é que chama aquele shopping lá em Curitiba, que é na rua, eu esqueci o nome do shopping. Que é um aberto, assim, uma rua aberta, né? Lá tem várias lojas de luxo e eles pedem para as meninas que vão trabalhar lá estudar sobre o que tem na Champs-Élysées em Paris. Perfeito. Sobre tudo lá. Porque quando a pessoa chega, a pessoa tem uma postura de que aquilo ali para ela é normal. Porque você não vai chegar e falar assim, quanto custa a bolsa? 40 mil reais. Né? Sei lá, a mais barata hoje, talvez da Louis Vuitton, seria 20 mil. Então, isso convertendo, quando dá 20 mil dólares, convertido a 80, 100 mil reais. A pessoa, não, tá na promoção de... Uma bolsa de 100 mil reais, estão vendendo ela por 80 mil reais. Entendi. Então, se você não acha isso normal, você não consegue vender. Então você tem que viver. E outra coisa, o meio que você precisa para entrar naquele meio, você tem que estar se portando como ele, vestindo como ele, conversando como ele. Então, como as pessoas do alto padrão conversam? Elas conversam alto, em tom alto, elas conversam em velocidade
veloz, quando eles te mostram alguma coisa, você mostra espanto, nossa, olha essa joia, olha esse telefone. Quando você faz isso para o cliente, ele na verdade afasta. Então, existe uma comunicação não verbal, né, que é o seu corpo fala. Perfeito. Tá? Que responde a 55% da confiança no discurso. Da confiança. 38% na entonação. Muitas vezes você não... A pessoa te mostra uma coisa, você fala, a pessoa chega na Ferrari, você, nossa, a Ferrari, deixa eu ver. Você já começou a criar um afastamento. Entendi. Né, entre o seu cliente. E 7% da confiança em palavras. Então, realmente tem tudo a ver. E se a pessoa falar assim, eu não dou conta de falar porque eu não tenho comunicação. Cara, quando você vai fazer vendas avançadas, se você vai vender uma coisa muito tecnológica, você não pode falar muito. Você tem que falar o necessário. Então, nem sempre quando a pessoa fala pouco, ela é ruim de vendas. Pelo contrário. Talvez ela seja até mais calculista e fale o necessário ao invés de desperdiçar palavras e muitas vezes estragar a venda com palavras mal ditas. Boa. Um bom trocadilho, porque realmente é isso, né? Palavras mal ditas. São mal pronunciadas. Mal pronunciadas. Não deveria ter pronunciado. Goiami, e a gente tem, assim, hoje, dentro do mercado imobiliário, um tipo de comunicação que fez muito sucesso. Eu não sei se isso tende a continuar, mas é aquela percepção de que a pessoa está fingindo ser alguém, né? O fake it until you make it. Nos Estados Unidos é muito desse tipo. Então, a pessoa se endivida inteira para andar num carro X, ou vestir uma roupa Y, ou, enfim, frequentar qualquer lugar. Você acha que isso é também, talvez, um diferencial ou é uma possibilidade de alavancagem para uma venda de mais alto padrão e alto luxo? Olha, na verdade, se você chegar com um Fiat 147 todo enferrujado, pode causar uma má impressão. Mas se você chegar num carro limpinho, usado, um carro humilde, não vai causar má impressão, não. Perfeito. Pelo contrário. Eu acho que o que... isso agora é uma opinião pessoal. Eu acho que o que faz realmente relevância é o nível cultural da pessoa. Perfeito. Porque as pessoas, por exemplo, quando a pessoa ela quer comprar um apartamento e ela vê que você não é metido, que você não está esbanjando, porque a pessoa sabe quem tem dinheiro e quem não tem. Então não adianta você... Eu costumo falar isso, porque realmente assim, o dinheiro, ele sabe o que é o dinheiro. Exatamente. Então não adianta você fazer um fake. Do mesmo jeito, por exemplo, em várias áreas, no marketing a gente sabe quem sabe. Então, por exemplo, muitas vezes tem pessoas que vivem de internet, estão ali apresentando. Agora, será que ela é da área realmente? Porque quem é da área detecta na hora, fala, essa pessoa não é da área. Ela tem que ali é a nova produção de internet. Agora, se você vai comprar e você tem um nível cultural de conversar, um papo legal, que não é agressivo, que você entende o comportamento psique da outra pessoa e a pessoa percebe que você é humilde, cara, ela tem o maior prazer de comprar de você. Existe aquele negócio que eu falo sempre assim, as pessoas não gostam de outras pessoas fortes. Olha só, como que é isso, Goiami? Então, na análise comportamental, você tem várias ferramentas. Uma delas é o DISC, tem o MTBI, tem Enneagrama, tem várias. O DISC eu gosto dele porque ele é simples de detectar os perfis comportamentais e simples de se portar como deveria para vender. Só pra gente esclarecer, o DISC seria um teste também psicológico, no caso, ou comportamental? Comportamental. Okay, perfeito. Tá? Não é teste psicológico, é teste comportamental. Ele é uma ferramenta. Uma ferramenta, perfeito. Criada por Hipócrates, antes de Cristo. Perfeito. E aí passou por várias pessoas. Por Jung, né? Por William Maltson. E aí, até o William Maltson chamar de DISC. E hoje ele é bem diferente do que se usa assim, no original. Tem muita evolução em cima dele. Só que a gente tem como vender. Eu bato o olho na pessoa e falo, tá, essa pessoa é uma dominante. Perfeito. Então ela gosta de guerrear. Só que os dominantes, quem estuda DISC a fundo, só tem uma carcaça forte. Então ela chega, ela dá aula do apartamento para você. Ela chega e fala assim, esse aqui é assim, assim, assado, esse aqui é assim. Ela chega já ensinando. Mas no fundo, ela tem coração mole. Então se você sabe disso e você sabe nas técnicas de vendas que você pode, por exemplo, mostrar um lado frágil, que você mostra que você tem nível para competir, mas você recua no ponto correto e mostra um lado frágil e que é atenciosa e que trata ela, quando ela trata você com agressividade ou falta de educação, você é mais educado ainda com ela e mostra esse lado frágil, ela tende a comprar de você.
Porque os dominantes são coração mole. Eles têm uma casca grossa, dura, mas no fundo eles são emotivos. Então, quando você entende um pouco de análise comportamental, que não é difícil, depende da linguagem que vai ser te ensinado isso. Então, quando você falou assim, é um teste? Tem teste. Eu fiz a programação de um teste, eu tenho um software que eu fiz a programação que detecta com erro, assim, com taxa de erro baixíssimas, ou seja, ele tem assertividade altíssima, uma assertividade até maior do que da maior empresa nacional que vende para todo mundo, que até mudou o nome dos perfis do DISC, essa empresa. Mas o que acontece? Você tem a ferramenta, mas o que eu ensino é a pessoa a detectar isso em pouco tempo de conversa. Em 3 minutos você já fala, cara, eu tenho 95% de certeza que essa pessoa tem o perfil principal dela é o D e o segundo, por exemplo, é o C, do consciente. Com isso, você vai ter um falar diferente, um apresentar diferente do empreendimento, você vai ter um comportamento diferente, porque nós temos que ser um camaleão. Mutáveis. Ótimo. Nossa, isso. É isso que eu ia te perguntar literalmente agora. Eu falei, então, seria essa a personalidade ideal de um vendedor de muito sucesso dentro da área de comercial? Flexibilidade. Flexibilidade mental. Total. Talvez aquela questão da humildade intelectual nesse sentido. Sim. Na verdade, assim, as maiores fortunas são de pessoas flexíveis. Porque o que acontece? Tem momentos que você tem que saber, cara, bater em retirada. E você sabe quem que ensina isso muito bem? O jiu-jitsu. Incrível. Sabe por quê? Porque... E só pra esclarecer, fala assim, a gente pode falar aqui que você é faixa preta, qual que é o grau? 5º grau. 5º grau. Tá. Nossa, isso é incrível. São 21 anos de faixa preta e 31 de jiu-jitsu. Que incrível. Agora tá indo pra 22 anos de faixa preta e 31 de jiu-jitsu. E o jiu-jitsu, ele é uma arte de realmente você entender, é um quebra-cabeça que você tem que fazer. Você tem que saber quando que você vai bater em retirada. Boa. Vou te falar uma coisa. Ainda mais eu que já cheguei numa certa idade, mas sou novão ainda, né? Tá zeradão, recachutado. Tá tudo certo. Vamos lá. Mas olha só, você está com um cliente e você é meio dono da verdade. Cara, dependendo do que você falar, vai soar como uma afronta para ele. Você vai perder a venda. O que é mais importante para você? Ter a razão ou ter a comissão? Perfeito. Razão ou comissão? Perfeito. Né? Então, você decide. Se você, no jiu-jitsu, ensina isso. Cara, eu não vou conseguir com esse cara aqui, um faixa preta, tá disputando campeonato, tá ganhando brasileiro, mundial. É feio eu perder? Não é. Então, você pode ser 5º grau que você vai poder bater. E quando você aprende esse tipo de coisa na vida, que você tem que aprender a perder também, eu não digo que você recuar ou ter flexibilidade é perder, pelo contrário, é ganhar. É inteligência. Eu vou falar uma palavra muito feia, mas burro, né? Não tão inteligente. Tá bom, tudo bem. É quem não tem flexibilidade comportamental. Porque o jeito que você comporta com seu pai não é o jeito que você comporta com seus colaboradores. E não é o mesmo jeito que você comporta com seus filhos e nem na mesa de bar com seus amigos. Então, se você fala assim, eu nasci assim, isso é síndrome da Gabriela, né? Perfeito. Isso tem muita gente que tem isso, não tem? Nossa, tem muito. Eu nasci assim, vou morrer assim, Gabriela. Quem não sabe o que é, o Marco tem que explicar. Quem que é Gabriela? Na verdade, é uma novela que teve há muitos anos atrás. Teve essa frase aí, como era o bordão da novela, né? Então, ser inflexível significa eu perco vendas. Entendi. Então, aí a pessoa fala, mas eu tenho que ter personalidade, não vou fugir da minha personalidade. Não, cara, é porque você ainda não é evoluído. Quem evolui aprende a flexibilidade comportamental. É isso que os estudos mais profundos de análise comportamental mostram para você, de psicanálise, né, de TCC, né, da psicologia, que quando você evolui, você começa a ter empatia, se colocar no lugar da outra pessoa. Certo. Então, se eu vou vender para uma pessoa, eu tenho que ter empatia. Primeira coisa é ter empatia com ela. Você fala assim, cara, qual que é a primeira habilidade comportamental, uma soft skill que eu preciso ter para vender? Empatia. Porque através da empatia eu posso ter simpatia. Né? Show. Se eu tenho empatia, eu me ponho no lugar da pessoa, falo, cara, como é que essa pessoa pensa, por que ela tá comprando, como é que ela é, que ela... Então eu tento ali imaginar, às vezes, se eu já tenho o cadastro dela antes, cara, tenta achar sobre ela, entra no Instagram, no Facebook, vê o que ela gosta.
tenha empatia com ela. Cara, o que você vai falar de discurso pra ela? Sinta, a hora que você começar a conversar, você vai poder fazer piada, se não vai, faz uma piada bem sutil, vê se ela entra na conversa, acha os pontos de afinidades. Apesar que muita gente fala assim, cara, isso é técnica de vendas velha, achar ponto de afinidade. Não, para quem por exemplo, o cliente ele não é expert, não é comprador expert, então não precisa preocupar. Perfeito. Né? Isso seria, no caso, o rapport, que Sim, esse de achar pontos em comum e tudo mais, é criar rapport? Sim. Rapport, na verdade, assim, ó, rapport é sintonia, né? Certo. É ter aquele link de sintonia, Sintonizou. criar afinidade. Então, assim, é uma das ferramentas para criar rapport. Então, a análise comportamental, ela vai te ensinar o que não fazer para destruir o rapport. Entendi. Né? Aí você já tem as dicas, então, por onde ir. Para você não destruir o rapport, porque, cara, entrou desafiando. Igual eu vou contar um caso para você. Eu fui num stand aqui em Goiânia, aí eu sempre tive uma noção muito boa de norte, sul, leste, oeste. Rosa dos Ventos é comigo mesmo. Aí eu cheguei, a mulher falou assim, não, mas eu só tenho essas unidades aqui disponíveis. Eu falei, cara, mas aqui é poente. Não é poente, não. Aí eu falei, mas... Aí ela começou a bater e querer me ensinar que ali não era poente. Eu falei, cara, que loucura. Aí eu até tava conversando com um dono de uma... O Ronaldo, na verdade, é My Brokers. Aí ele falou assim pra mim, Goiânia, corretor de imóveis é a única pessoa que consegue mudar a posição do sol. Isso daí. Claro que só tinha dois seres, Deus e o corretor de imóveis. Que muda a posição do sol. Eu falei, cara, eu não quero poente, velho. Agora tá ficando me convencendo que ali não é poente. Depois eu compro, quem vai conviver com o poente sou eu. Goiânia, você sabe que você falando assim de empatia, e esses dias eu ouvi uma pessoa falando que eu achei muito verdadeiro isso. Falou que empatia não é uma questão de habilidade, é uma questão só de decisão. Você decide ser empático a partir do momento que você abre espaço dentro de você para receber uma opinião diversa da sua. Você concorda com esse lado? 100%. Isso é flexibilidade comportamental. Porque você não vai mudar o seu comportamento se você não está aberto a ter outras experiências. Muitas vezes a gente nasceu numa religião, o país é predominantemente cristão, seja ele católico, evangélico, uma fração muito pequena ortodoxa, os kardecistas são cristãos, os umbandas são cristãos. Então você pega um país praticamente todo cristão que está cheio de cultura, sabe? Cravada. Perfeito. E a pessoa não sabe disso. Então ela fala assim, cara, eu não vou recuar. Eu sou homem, a corretora, por exemplo, é um corretor homem e que tem comprando uma mulher. Então ele quer bater de frente. Cara, flexibilidade comportamental. Tenha empatia, tenha flexibilidade comportamental, recue o tanto que precisar recuar e entenda. Cada lugar merece um tipo de comportamento. Super cada situação. Show. Claro que a gente não poderia deixar de perguntar aqui sobre tendência também, porque a gente está vendo assim um mercado extremamente mutável, né? Um mercado líquido em todos os sentidos. Ninguém sabe muito assim as tendências que vão ter, principalmente com relação às inteligências artificiais que estão vindo, tudo mais. Você ainda concorda que a venda vai ser sempre ter um espaço dentro, seja o mercado aonde estiver? Como é que é? A venda vai ter? Sempre o espaço dela reservado dentro do mercado, seja ele tecnológico o mais possível. O que eu acho é que é o seguinte, tudo que for liderança de custo total, baixo preço, meio commodity, ele pode ser vendido via, por enquanto, por tecnologias automatizadas. Já está chegando um ponto que ter o contato com uma pessoa é luxo. Tá. Nem todo mundo está disposto a mexer com uma tecnologia. Eu, quando chego ainda dentro de um restaurante, olha que eu sou um cara de programação, amo a inteligência artificial, eu não quero cardápio QR Code. Entendi. Eu quero pegar um papel. Entendi. Tá? Quando eu vou ler, eu prefiro ainda um livro. Mas eu sei que é um desperdício, porque eu vou ler aquilo e acabou. Então, muitas vezes, eu leio numa tela, assim, realmente por uma outra questão. Mas a leitura, ela no papel é muito mais confortável. Então, não tem como a gente abolir, por enquanto, isso, porque é uma questão cultural. Enquanto, acho que você só vai conseguir trocar 100%, porque a inteligência artificial, ela vai conseguir atender a pessoa. Ela vai conseguir conversar com a pessoa e mostrar as melhores opções de acordo com o perfil psicográfico da pessoa. Ela vai falar muito melhor que nós, hoje humanos, daqui a um tempo. Só que para qual geração? A geração
agora, que tá nascendo agora, ou que tá com 14, 15, 18 anos agora. Quando essa geração pegar a nossa idade, tiver com poder de compra de alto padrão, realmente vai ter um problema. Agora, vai conseguir ficar? Sim, os melhores do mercado. Agora, o cara que realmente não estuda vendas, não entende de pessoas, não evolui, porque o problema está no descompasso da evolução da tecnologia com a evolução mental nossa. Perfeito. A maioria das pessoas, cara, não sabe mexer no Excel, não sabe mexer no PowerPoint, não sabe fazer... fazer um cursinho de oratória é o que você deveria fazer ao invés de assistir uma série do Netflix. Perfeito. Pra você diferenciar, mas não, o cara prefere perder o tempo dele ali só na série do Netflix. O cara passa o final de semana inteiro só embebedando. Uma vez ou outra na vida, tudo bem, mas todo final de semana, cara, a tecnologia tá avançando e as pessoas não estão acompanhando. Daqui um pouco não tem mais emprego pra ninguém, nem de corretor, nem de nada. Entendi. Então você acha que a venda ela iria mais para um lado realmente de estudo, de conhecimento, mais do que no sentido inicial, que era para as pessoas que não tinham mais nada, nenhum tipo de outra possibilidade dentro do mercado, ia para o lado de venda. Hoje não, a venda está extremamente técnica, comportamental e não é mais para amador. Então o que acontece? Pessoas que falam assim, eu não tenho profissão, vou vender. Ela vai entrar, vai ficar um tempo e vai sair. E tem outra coisa que a gente falou de jiu-jitsu, que precisa muito dentro das vendas: resiliência. Tá. Você não vai entrar no mercado de imóveis e vai vender na primeira vez. Agora, você tem resiliência para ficar 4 meses sem vender até fazer a sua primeira venda? Pode acontecer, mas não é uma regra, é uma exceção, não é isso? Assim, pode acontecer da pessoa vender na primeira semana. Pode na primeira, na segunda, no primeiro mês, mas pode ficar 4 meses. Fazenda, por exemplo, é um negócio que você vende uma a cada 6 meses. Entendi. Agora, tem gente no mercado que está conseguindo vender uma por mês. Ótimo, eu quero aprender isso aí. Eu tô, inclusive, assim, eu sou um eterno aprendiz. Eu posso dar um assunto, mas eu sou um eterno aprendiz. Então eu também quero aprender a como fazer isso, né? Você pega assim, o mercado de fazendas, por exemplo. Antigamente, quem vendia fazenda era o peão. Hoje está ficando cada vez mais especializado. E você vê que assim, fazenda não é mais um lugar de gente matuta. Fazenda é um lugar de gente só de engenheiro. Você chega nas fazendas, cara, eu tô indo pro Mato Grosso constante agora. Cara, você faz uma colheita de 1.000 hectares com 5, 6 pessoas. Entendi. 1.000 hectares. Né? Poxa! Como é que você pilota uma colheitadeira, um pulverizador, alguma coisa sem entender de tecnologia, sem entender de solo? Aí você vai falar assim pra mim, cara, como é que eu vou vender? O que isso tem a ver? Claro, se você vai vender terra, você entende solo? Perfeito. Você entende, por exemplo, da topografia? Você entende, por exemplo, a fazenda é para lavoura ou a fazenda é para gado? Você entende? Porque o cara que quer comprar, ele quer uma consultoria. Ele não quer, porque se for isso, cara, vai lá, tá cheio de anúncios na internet, liga lá e compra direto. O cara, quando ele procura um corretor de imóveis, ele quer entrar dentro de um apartamento, ou dentro de uma fazenda, ou de qualquer outro tipo de imóvel, ou de um loteamento, ele quer que você prova para ele que aquele é um excelente negócio. Show de bola. É a inversão do papel, não é isso? Antigamente, a gente procurava o vendedor, porque o vendedor é expert no produto. Né? E aí, você não sabia nada mesmo e falava assim, cara, essa aqui é uma câmera, me explica o que é, porque você era sempre leigo. Hoje, todo mundo estuda tudo. As pessoas estudam medicina, engenharia, marketing, tudo. Então, todo mundo não é expert, mas sabe um pouco. Então, quando a pessoa chega para comprar, o que o cliente hoje quer, o novo cliente? Que você convença ele de que aquilo é o melhor negócio. Você vai convencer financeiramente? É um loteamento, por exemplo. Cara, você comprar hoje, ele tá valorizando, em um ano ele tá valorizando 100%. É um bom negócio para você. Se realmente for, porque se for enganação, pelo amor de Deus, não faça isso. Perfeito, até porque você não vai ter sustentabilidade nenhuma dentro do mercado se você começar a não ter clientes fiéis e fidelizados pelo bom resultado que você indicação. Né? O cara que compra e fica feliz com você, quando alguém quer comprar, você não tem um corretor bom, cara, vai nesse corretor aqui que ele é honesto, ele desembaraça a sua documentação da maneira correta, sabe? Ele conhece, ele não deixa passar a perna em você.
Goiami, você falou assim sobre o novo cliente, e se a gente for pegar alguns mercados mais desenvolvidos, principalmente Estados Unidos, talvez ali Europa, o cliente ele já é, como você disse, bem informado das situações, bem informado das coisas, mas acontece um negócio muito bacana, que nos Estados Unidos em especial, existe um corretor para o vendedor e existe um corretor para o comprador também. E muitas das vezes, né, algumas vezes, não sempre, mas muitas das vezes, o corretor do comprador, o comprador nem chega a conhecer o imóvel em si. Ele confia no corretor. Como que você vê que seria a estruturação para alguém ter esse tipo de resultado num mercado igual ao nosso? Como que o vendedor, corretor, conseguiria se consolidar como uma pessoa de realmente uma confiança ilibada nesse sentido? Primeira coisa, honestidade. Segunda coisa, estudar produto e nicho de mercado. Você falou tudo. Lá nos Estados Unidos é o MLS, é o listing. Sim. Né? Então você tem um cara que recebe 2,5% do lado do vendedor e o outro do comprador. Quando o cara procura, o imóvel vai ser o mesmo para todo mundo, porque lá todo mundo tem que estar no MLS. Perfeito. Então, não adianta você procurar autocorretor e fazer a carnificina que muitas vezes ocorre no Brasil. Porque todo mundo vai ter o mesmo imóvel. Sim. Então, se uma vez você só procura o cara e fala, cara, é o melhor, ele vai pegar lá 3, 4, 5 opções de acordo com o que você realmente pode, quer e o que você gosta, porque ele deu uma olhada no seu perfil psicográfico, e aí ele vai te apresentar essas opções. Aqui no Brasil, o cara omite um monte de coisa. Fala, não, cara, é melhor não falar, porque o cara tá querendo a ganância pelo dinheiro. Só que assim, lá nos Estados Unidos, eu tenho alguns amigos que estão lá, inclusive na Flórida, e trabalhando em Miami. E eles falam assim, amigo, quando você vende para uma pessoa e ela fica satisfeita, ela indica outros clientes. O pessoal da família toda começa a comprar só com ele. E a questão é realmente a honestidade. A gente sente uma ressonância cognitiva gigantesca quando a gente compra um negócio e fala, cara, fiz um mau negócio porque a pessoa me enganou. Entendi. E aí, a gente poderia estar, assim, aprofundando um pouquinho na questão da venda em si, porque lá nesse mesmo perfil, lá existe a venda para o comprador do imóvel. Mas também o corretor ele tem que convencer o proprietário do imóvel a vender aquele imóvel, porque lá existe uma guerra eles falam bid war, né? Assim, você tem uma guerra de proposta. Você coloca a proposta e aquela proposta tem que se convencer o dono do imóvel também a vender. Como que você acha que o corretor deveria se portar nessa situação aqui no Brasil? Porque com certeza ele tem que fazer uma venda para quem quer comprar, mas depois ele tem que ir lá também fazer uma venda daquela pessoa para quem quer vender. Cara, eu vou te falar uma coisa. Se você descobrir a solução disso, você me fala, porque olha só. Eu converso isso direto com a Priscila, né, aqui o tempo todo, porque assim, cara, não tem fidelidade. Certo. O vendedor do imóvel, ele quer vender o mais rápido possível, claro, ele está no direito dele, e pelo melhor preço. Só que como no Brasil não tem fidelidade e você promete um aqui, outro ali, o pessoal já fala. No mercado de fazendas o cara fala, cara, é quem chegar primeiro. Perfeito. Poxa, você chega lá, você vai fazer uma filmagem, vai fazer um filme, vai olhar a fazenda tintim por tintim, vai ver o solo da fazenda, tudo. Não é uma coisa superficial. Não é nada superficial. E aí, poxa, você fez todo um trabalho. Quanto você gastou, muitas vezes, só para deslocar e ir para a fazenda? R$800. Tá, R$800 pode ser pouco aqui. E você falando que vai ganhar uma comissão, muitas vezes, de 6 milhões numa fazenda. Mas tudo bem. Mas se você for olhar a fazenda, fazer captação de fazenda o tempo todo, e você não tiver, pelo menos, uma ética, é complicado. E, cara, é o comportamento do brasileiro. Entendi. O brasileiro é que é meio sem fidelidade. Entendi. Né? E isso é cultural, né? Isso é cultural. Eu não sei como resolver isso. Tanto é que eu falo para várias pessoas, cara, o certo era o cara colocar o imóvel dele
assim, com um contrato de fidelidade. Uma pessoa, né? É, uma pessoa só com contrato de fidelidade. Mas não, ele põe... E uma das coisas que aconteceu no Brasil foi a explosão desses portais imobiliários, né? Então você pega Zap Imóveis, você pega OLX, você pega Viva Real, você pega vários outros. E assim, o cara põe ali, cara, você vê o mesmo imóvel, o mesmo apartamento, você vê que as imagens é do mesmo apartamento, então o brinquedo lá dentro da casa, tem 20 corretores vendendo um negócio, todo mundo. Então é um negócio complicado, né? Agora, existe uma movimentação do Cresce em criar um MLS centralizado, existe uma movimentação, é possível que o Cresce crie isso nos próximos anos, mas Enquanto isso, eu não sei aqui, isso, né? aí, meu negócio é vendas. A estratégia deles lá. Goiami, e voltando assim para vendas nesse sentido também do proprietário, porque a gente sabe que quando você vai vender para um proprietário, o proprietário ele tem o valor sentimental no imóvel. E aquilo ali que às vezes o avô dele trouxe, ou então foi alguma coisa que aconteceu, o filho dele brincou ali naquele balanço, então aquilo ali vai agregando valor. Como que você tem alguma técnica, algum tipo de habilidade que o corretor pode ter para fazer o cliente entender do valor real? Análise comportamental e mostrar a realidade da vizinhança e dos outros imóveis de mesmo padrão. Na análise comportamental, você já vai detectar se o cara realmente quer vender ou que ele é cauê. Porque você chega lá, a pessoa vira e fala assim, o apartamento tem 100 metros quadrados, é num lugar que assim, o prédio já tem 20 anos de idade e a pessoa tá querendo R$9.000 o metro quadrado. Né? Tudo bem que pode ter um boom de explosão aqui em Goiânia, porque hoje os lançamentos estão assim, mas um prédio de 20 anos com tecnologia cara, por exemplo, uma laje técnica para ar-condicionado não tem. Então, se você não tem condições de colocar ar-condicionado no prédio, como é que você quer R$9.000 o metro quadrado? Entendi. Agora o cara chega lá e fala assim, você mesmo falou na retórica, falou, ó, poxa, meus filhos foram criados aqui. Perfeito. Teve uma pessoa que chegou em mim e falou assim, eu quero tanto desse apartamento aqui para vender. Aí eu falei assim, mas o pessoal, a vizinhança aqui tem outros apartamentos, eu acho que vende, porque você não pode bater de frente com ele. Mas assim, vai demorar um pouco mais, porque a vizinhança está vendendo apartamento igualzinho o seu, o mesmo tipo do seu apartamento aqui no mesmo prédio e a faixa de preço tal. Mas você não sabe o quanto eu coloquei de LED aqui. Perfeito. E tal. Tá, ele colocou esses LEDs há 7 anos, tecnologia super velha, que hoje uma lâmpada de LED custa R$30. Ele comprou por 300, o problema dele na época. Então o que você põe dentro do apartamento, cara, e um monte de dourado, cara, tem quem gosta. Perfeito. Então não tem condições assim, o cara realmente leva pro emocional, aí você vê que assim, ó, ele não faz esforço para vender. Ele não quer vender. Entendi. Ele tá tendo. Ele põe pra vender ali, mas não é desculpa. Você acha, se eu quiser, eu tenho um apartamento que vale 300 mil ou 500 mil e eu vender por 2 milhões, então, até eu quero vender aí. Eu entendi. O cara tá. Na verdade, ele não quer vender, cara. No fim das contas, a gente, assim, é leitura comportamental e entender se a pessoa tá criando desafios e às vezes barreiras e bloqueios, inclusive para ele mesmo. Só pra ele... É igual minha mãe. Minha mãe, agora eu vou falar. Eu tenho que falar. Minha mãe tem uma casa, a última casa da T36 do setor Goiano. Não tem mais nenhuma lá, residencial. E ela não vende a casa de jeito nenhum. Minha mãe tem 81 anos, ela não vende a casa. Perfeito. Não adianta. Então ela fala assim, tá pra vender, sim, tá pra vender. Aí o pessoal chega lá e fala assim, chegaram 4 milhões num lote de 800 metros quadrados. A casa não vale nada. É só um lote. Não, porque essa casa aqui, você vê, foi construída com tantos sacos de cimento. Eu falei, cara, o que tem a ver? Eu entendi. Aí, chegaram 5 milhões, não, chegou 6 milhões, sabe o que ela fez? Ela apavorou, ela foi brigar com a pessoa. Você quer me tirar da minha casa? Eu falei, entendi. Deixa ela. Eu entendi. Não quer vender. Não é o momento, né? A pessoa fala, mas não quer. Entendi. Isso é muito importante. E Goiami, a gente está encerrando aqui, mas é claro que a gente não poderia deixar de perguntar conselho para novos corretores. Porque os corretores eles estão entrando, ainda o mercado imobiliário ele atrai muitas pessoas e eu creio que é um mercado real, né? Ele é um mercado que não tem fim, porque sempre vai existir, enquanto existir mercado financeiro, vai existir o mercado da terra.
as pessoas casam, elas aumentam família, diminuem, enfim, assim por diante. Qual que é o conselho que você poderia dar para as pessoas que estão interessadas em entrar dentro do mercado imobiliário ou aqueles que acabaram de entrar para eles saírem pela tangente e serem de sucesso? Eu, como na área de vendas, não posso falar outra coisa a não ser. Primeira coisa, eu vou dar várias dicas, né? Primeira delas, fazer um curso de vendas, mesmo que básico. Perfeito. Tá? Depois pode fazer uns avançados de análise comportamental e tal, né? E várias outras técnicas. O curso da Máximos, não é porque a gente tá fazendo mexer, né? Plim, plim. Mas assim, realmente um curso que dá uma base de vendas para a pessoa. Segundo, nichar e pegar realmente um nicho para trabalhar. Terceiro, é o seguinte, eu não tentaria fazer no começo sozinho. Entraria para uma imobiliária e aprenderia com os bons. Perfeito. Dentro da imobiliária, tem uma dica muito interessante. Lei de Pareto funciona em quase tudo na vida. Lei de Pareto é 20-80, 80-20, mas tem também 10-90, 90-10, tá? Então significa o seguinte, que 80% do faturamento das imobiliárias vem de 20% dos corretores. Perfeito. E os outros 80% dos corretores estão só encebando ali, fazendo número. Assim, de número de pessoas ali. Porque aí quando você pega os Dream Teams, né? Por exemplo, as imobiliárias nos Estados Unidos, elas estão desse jeito. Elas não trabalham com um número muito grande, mas elas trabalham com pessoas muito bem treinadas e um número reduzido, que quando fala assim, cara, eu sou da imobiliária A3. Então, lá eu sei que só tem cara bom. Vou falar, foda. Específico para nichado ali. É cara que realmente é de confiança, que entende de... Cara, se você vai ser do mercado imobiliário, cara, sabe que não compensa você entender sobre avaliação de imóveis? Sabe que você entender sobre um base de arquitetura, de home staging, né? Para você ajudar a preparar ali o imóvel. Então, cola nesses 20% de corretores bons. Tá? Não tem mais do que isso dentro das imobiliárias. Quem são os cabeças, quem são os bons? Cola neles, aprende com eles. Vai lá, seja humilde, tenta aprender com eles. Por quê? Entrar num novo mercado sem base de referência, tudo na vida é referência, é modelagem. A gente que é da área de tecnologia sabe disso. Tudo você modela o cara. Perfeito. Né? Modelou, estudou vendas, achou um lugar para você trabalhar nichado e escolheu que aquela vertente lá, modela o cara e vai. E outra coisa, disciplina, né, e resiliência, porque tudo na vida precisa, não é só o mercado imobiliário, tudo precisa de disciplina e resiliência. Incrível. Goiami, gratidão por você ter compartilhado tanta coisa boa com a gente, né? Foi incrível mesmo. Vejam o curso do Goiami, pode colocar aí técnicas de vendas, é o básico da técnica de venda, mas a gente vê aqui o quanto de conhecimento que tem, quanto de estudo que já houve nessa trajetória aí. É uma trajetória de quanto tempo, Goiami? De vendas, está dando 23 anos mexendo com vendas. Treinamento, você ainda dá treinamentos há mais de 15, talvez? Não. Treinamento de vendas. De vendas? 23 anos. 23 anos de treinamento. É verdade, você já começou treinando, inclusive, as pessoas. Eu comecei treinando. Eu descobri que eu já vendia. Só que eu não sabia que aquilo ali era vendas. Tanto é que os caras, quando iam vender acima, assim, é um projeto acima de... Naquela época, 5 milhões era muito dinheiro. 5 milhões, 6 milhões, aí eles me chamavam. Eu não entendia por quê. Porque eu ficava olhando quem era decisor na mesa, quem era influenciador, quem era o comprador. Então, dentro de uma mesa de negociação, você tem vários papéis. Normalmente, no curso de vendas, eu ensino lá 5 papéis. Aí você vai ver lá, por exemplo, no mercado imobiliário, quando uma família entra, quem é a decisora? Será que é o homem mesmo? Será que não é a mulher? Muitas vezes é a sogra. Pode ser. Quem que é influenciador, positivo ou negativo? Pode ser o filho adolescente. Ele influencia, pai, aqui. O pai faz o que quer. Então, essas nuances, né, que é o ajuste fino para você se tornar um vendedor cada vez melhor, é o que a gente vai ao longo do tempo depurando. Então, tá dando aí uns 23 anos ministrando treinamento de vendas. Que incrível, Goiami. Então, assim... Diversas multinacionais. Então, vocês estão vendo aqui a qualidade dos professores da Máximos, a qualidade dos recreators, que nós chamamos aqui, real estate creators, né? Quem está recriando o mercado imobiliário, que é um mercado imobiliário que está vindo aí tecnológico, disruptivo, mas que não vai perder a essência humana. É isso mesmo? É isso aí. Eu agradeço. É um prazer estar com vocês aqui. É um prazer estar sempre com você, Marcos. Você é um cara disruptivo,
inovador. E assim, desde quando eu te conheci, eu vejo assim, você sempre realmente numa crista da onda da tecnologia, trazendo isso para o mercado, né? Não só na parte de inteligência artificial, que eu sei que você é um amante, né? Você é a Loris, são amantes da inteligência artificial, mas também nesse mercado de pessoas. Você é uma pessoa que entende de pessoas. Eu vejo seu jeito de conversar, seu jeito de tratar as pessoas, e assim, você já naturalmente é a pessoa que entende de pessoas. Então é um prazer estar com você. Oh, incrível, gratidão. Depois dessa aí, é isso daí, gente. Eu convido vocês para assistirem esse podcast incrível aqui. Salvem ele aí, compartilhem e vamos lá, vamos disruptar esse mercado imobiliário que tem muita coisa boa por vir. E a gente se vê no próximo episódio. Goiami, gratidão mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado.